Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Hoje é dia de Bahia, hoje é dia de Bavi e nada melhor do que a gente dar uma revigorada vencendo um clássico. O Bahia que vem de 3 derrotas consecutivas, derrotas duríssimas que deixaram o torcedor bem chateado e eu me coloco junto com vocês nessa. O Vitória da Bahia vem de 3 jogos sem perder. Então, nada melhor do que hoje o Bahia dar uma resposta para o seu torcedor e tem a obrigação de dar uma resposta para o seu torcedor dentro de campo. Quero falar para você o seguinte: 300 milhões na conta de um clube, será que é coisa boa? Com certeza é, né? Pois é, 300 milhões de receitas para o Bahia em 2024. E ó, sabe de onde veio um terço desses 300 milhões? Veio de você. De você aí que tá me assistindo, de você sim. Eu tô sim, você, todos vocês que estão me assistindo. Porque a torcida do Bahia, desses 300 milhões que o Bahia teve de fatura, de receita, 30%, um terço, veio da torcida. Eu vou explicar para vocês aqui tudo, vocês vão entender, tá? Outra coisa que eu quero também falar nesse vídeo aqui, não vou me alongar muito, é sobre uma nota que muita gente está achando que foi o Bahia, né? Eu vi torcedor do Bahia mandando para mim assim: Tom, o Bahia rompeu com o Adinaldo Rodrigues. Não foi o Bahia que rompeu com o Adinaldo Rodrigues. Foram os clubes da LFU e da Libra que postaram um manifesto apoiando o Reinaldo Carneiro Bastos como presidente da CBF. Mas para mim isso cheira uma hipocrisia, sabe por quê? Porque há um tempo atrás todos os clubes e federações apoiaram, se curvaram a Edinaldo Rodrigues e agora estão dando as costas para Edinaldo Rodrigues. E por que eu estou falando dando as costas? Porque eles não tiveram coragem de enfrentar o Edinaldo Rodrigues e simplesmente todos apoiaram por unanimidade. Aí agora estão começando a dar as costas e se movimentarem. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa nos bastidores aconteceu e que também não me importa. Porque simplesmente eu não gosto da forma que Edinaldo Rodrigues gere a CBF. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado aqui, ó. Deixa o like no vídeo, ó, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, eu quero começar esse vídeo já de cara colocando para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, essa nota, né? E eu não vou ler essa nota porque vocês já devem ter lido, e também é uma nota enorme, eu não vou ficar aqui perdendo tempo lendo essa nota que é uma chatice. Mas olha só, sem clube não existe futebol. Essa nota aqui é o Bahia, não somente o Bahia, como os clubes da LFU, da Libra, né, que são aqueles dois blocos que dividem o futebol brasileiro nesse momento. O Bahia está no bloco da Libra. Eles postaram esse manifesto aí apoiando o Reinaldo Carneiro Bastos como presidente da CBF e contra o Edinaldo Rodrigues, né? Então, assim, não foi o Bahia que postou, não foi o Bahia que rompeu com o Edinaldo Rodrigues. São todos os clubes agora que viram que ele se enfraqueceu e simplesmente aproveitaram o momento para poder tirar ele do poder. Para mim, isso beira uma hipocrisia, porque há um tempo atrás todo mundo apoiou. Ah, mas todo mundo estava apoiando, quem não apoiasse seria perseguido. Olha só, sem os clubes de futebol, o futebol não acontece. Então por que os clubes não se uniram e foram contra ele no momento oportuno, na hora certa? Não, simplesmente apoiaram. Aí agora estão dando as costas. Ó, pouco me importa, viu? Pouco me importa. O que eu quero é que o Bahia ganhe hoje do time do Internacional. Outra coisa que eu esqueci de falar também no início do vídeo, galera, é sobre isso aqui, ó. Um torcedor do Internacional, aliás, os torcedores do Internacional estão já dando o jogo como ganho. Eu já venho falando isso, não é da agora. O Inter está classificado para as oitavas de final da Libertadores. E isso vem de lá da Rádio Grenal, que é uma rádio de grande circulação lá. E o Antônio Riba fez um texto aqui muito legal. Eles fingem que o Bahia não existe, mas está na hora de mostrar que eles estão errados. Estão errados.
Mais uma vez, vemos parte da imprensa gaúcha e alguns torcedores do Sul tratando o Bahia como se fosse invisível. Comemorações, análises e manchetes, tudo como se o Inter já estivesse com o caminho livre, como se não houvesse um adversário, como se o Bahia não estivesse lá. É esse tipo de desrespeito que precisa ser lembrado e respondido, principalmente dentro de campo. O Bahia tem que tomar vergonha na cara, os jogadores do Bahia precisam buscar motivação, precisam entender que esse clube aqui, ó, é muito grande. Esse clube aqui é muito grande e esse clube hoje, além de ser enorme, de ter uma torcida enorme, esse clube está financeiramente equilibrado e precisa que isso, essa parte financeira também, entre dentro de campo. Contratações foram feitas, os jogadores recebem dias e muito bem. Então os jogadores do Bahia têm que dar uma resposta dentro de campo para calar a boca de todo mundo que está duvidando do Bahia. Porque essas pessoas estão falando isso do Bahia, porque o Bahia se colocou lá com esse futebol medíocre que apresentou nos últimos jogos, perdendo para o Nacional aqui dentro de nossa casa. Contra o Flamengo lá, eu não vou dizer, porque era um resultado aceitável. Contra o Atlético Nacional, o Atlético Nacional era favorito. O problema do Bahia não foi o Atlético Nacional, não foi o Flamengo. O problema do Bahia foi não vencer o Inter aqui e não vencer, principalmente perder para o Nacional do Uruguai aqui. Aquele time limitado, um time que tem uma história enorme, mas é um time limitado. Então, Bahia, tome vergonha, vá para dentro de campo e faça o que tem que fazer. Bora falar agora sobre coisa boa, que é a torcida do Bahia. E a torcida do Bahia, velho, ela só tem coisas maravilhosas para falar da torcida do Bahia. Inclusive, eu vou colocar para vocês aqui, ó, esse recorte desse canal do YouTube que eu sou fã, velho. Sport Market Maker. Os caras dão aula nisso aqui. Olha o que eles vão trazer para você de informação. Prestem bastante atenção quando ele fala da receita e de quanto que a torcida do Bahia influencia nessa receita. Bora ouvir. Mas o desempenho em campo, ele é a pontinha do iceberg de vários movimentos que estão sendo feitos internamente e um trabalho muito robusto da gestão do Bahia. Porque quando a gente olha para todos os indicadores de performance de um clube de futebol fora de campo, todos eles estão evoluindo, né? Então, se a gente pegar no passado, o Bahia teve a quarta melhor média de público do Brasil, 35 mil pessoas por jogo, né? Depois, só dos três clubes de maior torcida do país, né? Você tira Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Claro que tem o Palmeiras depois, mas se você pegar desses três aí, depois vem os quatro, né? Depois vem o Bahia, com a quarta, a quinta média, dependendo do campeonato que você pegar. Então, Bahia, se fizer a média de todas as competições que o Bahia disputou, ele foi a quinta maior média de público do Brasil. Depois desses quatro caras, que são os caras que têm muito mais torcida que ele. Os investimentos em categoria de base do Bahia, desde que o City assume o Bahia 2 anos atrás, eles quase triplicaram. Em 2024, o Bahia investiu 25 milhões de reais em categoria de base. Então, a gente falou muito aqui também no exemplo do Corinthians, né? Que o Corinthians está se mantendo competitivo nesse momento, mas em certa medida trocando o futuro pelo presente, porque ele investe pouco em base hoje e investe muito no futebol profissional. Então, o Bahia dá um direcionamento de que continua investindo em base, pensando no futuro, pensando em formação. Ao mesmo tempo, né, nesses últimos 2 anos, o City, no controle do Bahia, ele pagou algo em torno de 200 milhões de reais em dívida, então também, né, desalavancando o clube, tornando o fluxo de caixa mais saudável. E a receita de 2024 para 2023 para 2024, ela cresce 30%. Então, em meio a tudo isso, né, você tem um aumento de receita de televisão, um aumento de receita de B2C, esses, né, 35 mil pessoas de média de público aí nos Jogos do Bahia se traduzem em resultados, traduz um sócio-torcedor que é super engajado, né? A gente conhece muito bem o trabalho que é feito lá, porque quem gere o sócio-torcedor do Bahia é a Tomorrow Sports, que é uma investida nossa, e é um trabalho super legal. O Bahia tem uma cabeça super aberta para trabalhar com o público, criar ideias novas, trazer o torcedor para dentro da fonte nova, entregar valor para esse torcedor. Então, quando a gente olha para a receita do Bahia, né, ano passado ela foi uma receita aí de 299 milhões de reais, então arredondando aí 300 milhões de reais, ela 27% acima do que foi em 2023, e voltando naquilo que a gente bateu aqui na tecla no último episódio, né, o Bahia tem um componente muito alto de receita recorrente. Então, dessa receita, 88% é recorrente, com um diferencial muito legal que mostra o peso e relevância da torcida do Bahia. Né? Quase um terço dessa receita vem do B2C, vem de bilheteria, de sócio-torcedor e de venda de camisa, que é muito acima do que a gente vê normalmente. Né? A média do mercado brasileiro é 15%. Então a gente pode falar que o Bahia, na média, está praticando o dobro de receita B2C do que os pares dele, né, praticam. Galera, isso aí que ele falou, que inclusive não era nem para sair da tela, porque tem mais uma parte, é você, torcedor. É você. Desses 300 milhões de receita do Bahia, quase um terço que ele falou, vem do B2C, que é público no estádio, sócio-torcedor, venda de camisa, um terço. Ou seja, de 300 milhões você tira um terço, divide por 3, você vai ter 100 milhões de reais vindo de você que está me assistindo. Então a torcida do Bahia, ela ajuda a pagar o time. Ela ajuda a pagar, de um jeito ou de outro, ela ajuda a pagar. Então, assim, é por isso que a gente cobra.
Da mesma forma que o City vem investindo, e a gente sabe dos investimentos que eles vêm fazendo, investimentos bons, e a tendência é que vai melhorando, mas a torcida do Bahia, ela continua junto com o time. E agora com esse novo modelo de sócio-torcedor, de ranqueamento e tal, tudo que tá fazendo, a tendência é que isso aumente. E o Bahia hoje, eu digo a vocês, o Bahia hoje só não tem 100 mil sócio-torcedores porque a Fonte Nova não cabe. Porque a Fonte Nova reduziram a capacidade do estádio. Se a Fonte Nova tivesse um espaço para 100 mil, um público de 100 mil pessoas, o Bahia hoje já teria 100 mil sócio-torcedores. 100 mil sócio-torcedores, tá? E esse B2C, que ele tá falando tanto, seria ainda bem mais alto. Bora ouvir aqui, bora continuar. Então, é um resultado bem interessante da gente analisar, porque, de novo, você olha pra fotografia, você fala, putz, um déficit de 250 milhões de reais, né? O trabalho não tá andando bem. Mas quando você começa a descer alguns níveis e olhar pra receita melhorando, pro endividamento diminuindo, para custos que são sim agressivos, mas porque você precisa de um time mais competitivo, de um produto mais relevante, você vai vendo o movimento acontecendo, comprovado pela performance esportiva no campo, que foi um dos melhores anos da história do Bahia, né? Esportivamente, ano passado. E John Textor, então, tava com razão, né? Quando falou que tava com medo que o Bahia vai dominar o futebol daqui a alguns anos, né? Você tem até algumas inversões, te interromper, Thiago, mas você tem até algumas inversões de dinâmica, né? A gente falou aqui no episódio passado do São Paulo vendendo o Rodrigo Nestor pro Bahia, né? O São Paulo vendendo o Michel Araújo pro Bahia. Eu sei que são realidades diferentes, né? Porque o Santos estava na Série B, né? E o Grêmio e o Inter, sofreram com a fatalidade que teve das... Duas péssimas vendas não, duas ótimas vendas pro São Paulo, duas péssimas compras pro Bahia. Mas se você somar o resultado de bilheteria e sócio-torcedor de Inter, Grêmio e Santos, não dá o resultado do Bahia em bilheteria e sócio-torcedor. Então, assim, aqui eu não vou fazer juízo de tamanho de time, porque eu sei que o Bahia é um time muito grande, mas em termos de títulos nacionais e até internacionais, o Grêmio, o Inter e o Santos têm uma representatividade muito maior do que o Bahia. Sim. Mas hoje o Bahia, ele tá muito melhor posicionado para uma posição de protagonismo, pelo menos em relação ao Santos e ao Grêmio. O Internacional a gente vai saber daqui a pouco que eles estão brigando pela mesma vaga na Libertadores. Talvez ali a gente vai ter uma prova boa ali. Não, né? e acho que tem um ponto adicional nisso tudo também, que quando a gente é procurado por investidor para falar sobre SAF, né? Pô, eu entro, não entro, qual clube eu vou comprar, quais são as oportunidades que existem no mercado. A gente sempre traz o exemplo do Bahia por duas razões. A primeira delas é que... Bom, tá aí, galera, para vocês é o suficiente, né? Eu até passei mais do que eu iria passar. Ele vai falar agora sobre Guilherme Belitani, que deixou o Bahia pronto para receber o Grupo City, deixou o time organizado, que a dívida do Bahia não era tão grande assim, né? Então, assim, o intuito disso aqui é trazer esses valores para que vocês entendam como as coisas funcionam com relação ao Bahia, em relação à receita, investimentos, divisão de base. Ele fez um apanhado geral e para dizer para você, torcedor, o quanto que você é importante para o clube. O quanto que você é importante para o clube. Por exemplo, hoje na Fonte Nova já temos mais de 45 mil ingressos garantidos para o Bavi de hoje. Isso é torcida. Isso é torcida que traz lucro para o time. A torcida do Bahia, ela dá lucro para o time. Tá bom? E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. É isso, nação. Tamo junto. Até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é